E o choro? O choro tinha melhorado um pouco. E agora? Como é que Agora ele ele tá? tá ótimo. Já brinca, já fica tentando os outros. Parou de inchar? Parou. Parou de tossir mais, já dorme bem. Tá. Em 14 de fevereiro de 99, às 14h30, Mislene, de 1 ano e 6 meses, apareceu no Júlia Kubitschek, muito prostrada, muito dispneica, com 52 inspirações por minuto, expiração prolongada, sibilos bilaterais difusos, intensa transpiração, como vocês vão ver, na fronte e no couro cabeludo, e foi diagnosticado asma com insuficiência respiratória grave, com indicação de oxitenda e UCI. Como vocês vão ver, ela está com uma respiração muito característica, que eu diria que é uma respiração suspirante, que foi como a gente procurou no repertório e achou. Respiração suspirante. Vocês vão ver que ela está ali, uma respiração que ela suspira no final da inspiração. Ela está bastante prostrada, né? Não responde ao chamado e suspira no final da inspiração. Está apenas com oxigênio, sem nenhum outro tipo de medicação, a não ser as gotinhas homeopáticas. Foi repertorizado, como a gente vai ver mais tarde, e foi passado para ela calcária fosfórica. Foi feita uma repertorização, então, levando em conta principalmente respiração suspirosa e intensa transpiração na fronte e no couro cabeludo. Saíram 3 medicamentos, calcária carbônica, fósforos e calcária fosfórica. Foi decidido por calcária fosfórica porque ela abarcava os 2 medicamentos saídos anteriormente. E a gente queria uma cobertura total, dada a gravidade do caso. 2h30 após a entrada dela no hospital, às 16h30, ela teve uma melhora substancial. A melhora que nós vamos mostrar, ela não pôde ser filmada, porque devido à criança, devido à intensa ansiedade das enfermeiras, elas, sem meu conhecimento, colocaram essa criança numa ambulância e encaminharam para o Hospital Odilon Berens. Mas nós acompanhamos a evolução dessa criança no Odilon Berens, como vocês vão ver durante o filme. E essa criança, então, 2h30 após, na ambulância, estava ainda dispneica mais menos, sentada no colo da mãe, mostrando a paisagem pela janela da ambulância e conversando. Uma nítida melhora em relação ao quadro anterior filmado, como vocês viram. A criança havia tomado uma micronebulização de atrovente com Berotec na ambulância, mas nós vamos ver posteriormente como essa micronebulização não teve a menor importância no quadro da paciente, na evolução que ela teve no Odilon Berens.
Para comprovar a melhora obtida pela Mislene no transporte na ambulância até o Odilon Bernes, nós vamos ver agora o depoimento da enfermeira que acompanhou a Mislene até o hospital. Você é enfermeira aqui no Hospital Júlia Kubitschek. Descreva você acompanhou a Mislene, uma criancinha, até o Hospital Odilon Bernes, e você viu essa criança, como ela chegou e como que ela ficou no transporte. Eu queria que você descrevesse como que foi. A Mislene é uma criança de 1 ano e 3 meses, chegou ao hospital dispneica, cianótica, gemente, prostrada, torporosa, foi diagnosticada uma asma e foi encaminhada ao hospital de Odilon Bernes. Durante o transporte, essa criança foi fazendo uma amiga. Ela permaneceu bem, foi muito bem atendida no Odilon. E chegou bem no Odilon, né? Chegou bem lá no Odilon. Você tinha, na época, conhecimento que ela tinha tomado um remédio homeopático antes de entrar na ambulância? Tinha. Foi administrado algumas medicações, né? De gotas homeopáticas, né? De gotas homeopáticas pela médica de plantão. Sei. E ela chegou aqui mais ou menos 2 horas da tarde. Que hora que você levou? 2 horas, e ela foi encaminhada por volta das 16h30. Sei. E nesse horário, descreve como que ela estava no colo da mãe. Ela estava no colo da mãe? Ela foi no colo da mãe, né? E ela permaneceu bem durante o transporte. Que mudança que você verificou? Ela estava sentada, né, observando o carro, olhava a paisagem e eu segurando a amigo. E estava ainda dispneica? Pouco dispneia. Tá. 6 cianose. Mas ela já reagia bem. E não estava gemendo mais? Não, ela não estava uma criança gemendo e nem a cianótica, só estava com um pouco de dispneia. Ok, muito obrigada. Agora nós vamos acompanhar a evolução da Mislene no Hospital Odilon Bernes a partir das 17 horas do mesmo dia em que ela chegou lá, acompanhando os dados do seu prontuário. Das 19 às 23 horas, após ter tomado 5 doses de micronebulização de Atrovent de Berotec, ela ficou prostrada, sem responder ao chamado, embora saturando 96% de oxigênio, tal como chegou no Hospital Júlia Kubitschek antes de tomar a calcária fosfórica. Das 23 às 3 da manhã, depois de ter tomado mais 4 doses de micronebulização, mais 3 doses de hidrocortisona e ainda concentrado de hemácias, continuou prostrada e sem responder ao chamado, visivelmente mostrando que havia perdido o efeito da calcária fosfórica que ela havia tomado naquelas 2 primeiras horas de evolução. Continuando então a evolução no Hospital Odilon Bernes, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, 18 horas após a terapêutica alopática exclusiva, e depois de tomar mais 5 doses de hidrocortisona, mais 4 micronebulizações e mais 5 horas de Bricanil endovenoso, 2 ml por hora, mais a oxitenda. Ela estava com edema de pálpebras, com esforço respiratório de moderado a grave, cabeceira elevada, prostrada, e temperatura de 37,5. Às 21 horas do mesmo dia, 28 horas após o início da terapêutica alopática exclusiva, Bricanil contínuo, 2 ml por hora, mais 7 doses de hidrocortisona, mais oxitenda, ela estava ativa, aceitando gelatina e chá e leite. E estava com dispneia moderada, temperatura de 37,5, sibilos discretos, de 160 a 170 batimentos por minuto, taquicárdica, né, devido ao uso do Bricanil. A criança estava no mesmo estado da terapêutica homeopática exclusiva após 2 horas e meia de medicação apenas. Essa criança, acompanhei no prontuário, ela ficou 21 dias internada no Hospital Odilon Bernes. Nós vamos ouvir agora a Silma, que foi a enfermeira que recebeu a Mislene na unidade de cuidados intensivos, na UCI, e a colocou na oxitenda e cuidou dela do dia 14 para o dia 15 até às 19 horas. Maria Silma, você recebeu a Mislene de Souza na UTI no dia 14 de fevereiro, às 23 horas. Quanto o estado que ela estava? Ela estava gemente, dispneica, prostrada, hipocorada, com esforço respiratório muito grande e
tomando micronebulização de hora em hora. Eu recebi às 23, de 23 até as 2 horas, foram 4 micronebulizações. E depois sem dessas... nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. E ela tomou também cortisona Aí está. uma vez às 18 horas e depois de 4 em 4 horas. Exatamente. Mesmo assim ficou sem resposta. Sem resposta, não respondia aos comandos, mesmo os comandos, estímulos dolorosos, ela não respondia. Tá bom, muito obrigada. De nada.